Amém. A paz, Senhor. Quem que está contente para estar ali? A mim também está contente para estar na reunião dos santos. Amém. Primeiramente, não começar para falar a Deus muito obrigado, porque e poupa a minha vida. Não só esse, também obrigado pela liderança da igreja, de maneira que aceita confiar mais um viagem esse púlpito, para poder partilhar um pensamento na santa e bendita palavra do nosso amado Jesus Cristo. Se mais perder tempo, não convidar para abrir a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 32, mas uma que no tempo está na correr, não me se para não ler só versículo 17 a 24, amém? Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 24. Pastor Beto costuma falar, nós tudo não respeitar a palavra, mas não dá reverência à palavra de Deus. A palavra fala assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como antes. Para que não andeis mais como antes. Também outros gentios na vaidade, versículo 17 fala assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, esperados na vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, e entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém? Papai, em nome de Jesus, não falou muito obrigado. E ministra a boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Não tem bondade, sinta. Amados irmãos, me se só fala boa como igreja de Éfesos, e dos igrejas muito importante na expansão do evangelho. Porque a igreja de Éfesos e dos igrejas estratégicos, que não pode olhar na Bíblia, ou dos igrejas estratégicos que influenciam na criação de manga de outras igrejas. Mas não só é parte bom, Éfesos tem um grande problema, que não pode constatar na Bíblia. Não pode olhar problema de idolatria, problema de bruxaria, e problema de... E não pode olhar também problema de junta, não pode falar na igreja. Mas não só esse, Éfesos e uma cidade que estava fixada na Ásia Menor, que não pode olhar a sua atual Turquia. Mas Paulo, hoje aqui visita Éfesos, na segunda viagem missionária, Paulo podia visitar Éfesos, mas ele não fixava lá ainda. Paulo visitava só e passa. Então, na terceira viagem missionária, Paulo fixava em Éfesos 3 anos. E durante 3 anos, Paulo trabalhava lá arduamente. A hoje não tem condição de sair na rua pregar com microfone, mas Paulo não tem aquela. Mas Paulo dedicava a obra. Paulo dava-se vida para servir. Paulo usava todos os recursos, sem esse que não tem a hoje, para poder ganhar almas naquela cidade de 300 mil habitantes. E Paulo começou a combater. A primeira coisa que Paulo combatia, isso era o quê? Comércio de idolatria. E segundo, Paulo combatia o ocultismo, porque o ocultismo começava a perder força, onde que Paulo começou a pregar o evangelho, a gente não converte. E houve mudança de vida, a gente não tinha ser livros de magia que queimavam na cidade pública. E Paulo, para terceiro, Paulo começou a convencer a gente através de mensagem que na prega, que mensagem de salvação. E houve arrependimento, mudança de vida naquele lugar. A gente começou a denunciar ser pecado ao público. Mas não só isso, no último, não por olhar a vitória de Paulo. No livro de Atos, capítulo 18, versículo 19, ele fala a palavra de Deus e prevalece na Éfesos. Porque gente não ouviu a palavra, gente não aceitava Cristo com força, gente não mudava de pensamento, gente não rendia para Cristo, porque o único suficiente Salvador para não vir é chamar Jesus Cristo. E Paulo, não só é, Paulo trata de 6 pontos que me se põe bem rápido, porque não tempo que não permite.
Mas nesses 6 pontos, nosso sermão está dividido na 3 partes. Na primeira parte, nós por a exortação de Paulo para a igreja. Na segunda parte, nós por argumento teológico de Paulo. E na terceira, nós por a aplicação das mensagens, onde que Paulo não fala. A boca está fazendo isso, a boca está fazendo outro disso. Mas o primeiro ponto que me se põe bem jubi é sobre pensamento vazio. No versículo 17, na mensagem, ele fala assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Amados, Paulo começava a exortar a igreja, ele fala: acabou de andar, suma que gentios está andando. Acabou de fazer, suma que gentios está fazendo. Paulo não exortava a igreja, mas a mim, não coloca a igreja de Éfesos nesse contexto, não coloca a igreja de Benfica. Igreja de Benfica, acabou de andar, suma que você andava antes, porque antes você estava morto nos seus pecados. Antes, a nós tudo não morre, porque nós estava na velho homem. Mas depois que nós aceitamos Jesus muda a nossa vida e tirando de velha natureza para nova natureza. E nessa nova natureza, nós podemos continuar a caminhar, pensando no velho homem, ou vivendo o velho homem. Aceita Cristo, primeira palavra que nós podemos olhar ali, chamado arrependimento. Primeiro coisa para um cristão é arrependimento. Porque a hora que nós arrependemos, nós estamos tendo acesso a uma nova vida. Acesso a uma nova identidade. Que é que me se partilha que irmãos, nós temos e fala nova identidade na Cristo. A nós tudo na Cristo, nós temos um novo nome. Nós temos uma nova vida. Nós temos um novo viver. Lembra de um grande escritor, ou pregador, para não falar príncipe de pregador, Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon fala assim de como a igreja que tem muita influência no mundo, porque o mundo tem muita influência dentro da igreja. Esse é um fato. Dentro da igreja existe muita influência mundana dentro da igreja, não metade. Mas que a nós próprios ensino de tirar. Por isso, no versículo 17, Paulo começa a exortar. Acabou vive, suma que você vive. Acabou fazer, suma que você faz. Mas, você vive Cristo dentro de vós. No versículo 18, na parte A, que é o segundo ponto, Paulo fala assim: entenebridos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E o segundo ponto que nós tratamos ali, obscurecido, pensamento obscurecido, versículo 18, parte A. Paulo fala de pensamento na escuridão. Amados, ímpios está a pensar, não somos nós crentes, mas ímpios está a pensar com um pensamento ao contrário à Bíblia. A nosso pensamento está assentado na palavra de Deus. No pensamento e um pensamento de acordo com a Bíblia. E ora com um crente na pensa fora de Bíblia e tem um mau rumo que é correspondente à palavra de Deus, esse é um pensamento na escuridão. Só que ímpios manga de bias é por ter conhecimento científico, é ter todo tipo de conhecimento, mas que ter conhecimento da palavra, esse pensamento está no escuro. Porque através de palavra nós está tendo a luz na nossa mente, que está iluminando a nossa mente. E um escritor chamado Barclay, ele começou a falar assim de como. Ele fala, conhecimento e aquilo que nós está adquirir manga de informações, manga de outros tipos de conhecimento, não pode falar. Ele fala, não está adquirir conhecimentos, não está adquirir informações, mas enquanto que sabedoria, aquilo que nós está adquirir através da palavra de Deus, não só a palavra de Deus, mas sabedoria, e se aplica aquilo que nós adquirir através de conhecimento de uma forma prática. Uma forma prática. Então, versículo 18, parte B, e nós vimos falando assim, versículo 18, parte B, que é o terceiro ponto, Paulo trata sobre os gentios nascer vida longe de Deus. Amados irmãos,
a nós tudo, nós estava longe de Deus, separado da glória de Deus. A nós tudo, nós estava nojento perante Deus. E a hora que Deus se para nós, ou Deus nem também se para nós, para ver no pecado. Mas Jesus Cristo, só que Deus, antes de começar a planejar um plano de redenção, para poder ter comunhão de volta com o homem. Então ele decidiu mandar Jesus Cristo e morrer na cruz. Morte de Jesus na cruz, e capaz, vou continuar, não é que buscar. Mas Jesus morreu e abre Simão. E fala, bem, a voz tudo que cansa, que cargo pisado. Não te orienta a voz, ela. Mas a hora que nós chegamos para Cristo, Ele está chegando para nós. E a hora que nós confessamos o pecado, Ele está purando. Então, através de Jesus, nós somos filhos de Deus. Através de Jesus, nós chamados servos ou filhos de Deus. Então, para nós ser o filho de Deus, não precisa de arrependimento. Para nós chamar o filho, não precisa de arrependimento. Para nós ter uma nova vida, não precisa de arrependimento. Arrependimento é a primeira palavra que um cristão pode jogar para ele, para ter acesso a Deus. Porque Romanos 3:23, falando assim de como todo mundo peca, é cá e essa natureza gloriosa de Deus. E essa natureza gloriosa de Deus é uma natureza santa, que está compactada com o pecado. A nós, não pecados, nunca podemos ter acesso a Deus. Então, Cristo, através de sua morte, sepultamento e ressurreição, seu sangue redimido. Através de sua morte, sepultamento e ressurreição, e justificando. E depois Deus e santificando, porque nós é tal. E falta aqui o último processo, que é glorificação, onde nós temos um corpo glorioso, um corpo semelhante a Deus. Amém? E na quinto ponto, que será parte D, versículo 18, ele fala assim: para ver a dureza de seu coração. Amados, nós não temos um coração transformado, um coração redimido, mas ímpios que têm esse coração. Coração de ímpio é ser um coração duro. E Paulo usa uma palavra ali na grego que é chamada poros. Então, essa palavra poros é uma palavra que Paulo usa que está mostrando dureza mais do que mármore. Então, ímpios é ter um coração duro, é que está sentindo a sensibilidade, é perder sensibilidade. Então, a hora que ela peca, é que está lembrando de como é errado. Ímpios naquela vida, é estar tendo uma vida separado de Deus, um coração duro, que está sentindo a hora que não comete um pecado, nem que está sentindo remorso. Mas a nós somos crentes. Igreja de Benfica, a nós somos crentes, a hora que não comete um ato que está de acordo com a palavra de Deus, não está sentindo que é remorso. Remorso não só como remorso é arrependimento. E tem remorso e tem arrependimento. Então, ímpios, a hora que perde essa sensibilidade de sentir remorso, é está continuando a nada nas suas maus práticas. É está continuando a viver naquele maus práticas. Não por olhar na vida de Judas. Judas olha aqui atrás de Jesus. Judas que arrependeu, não. Judas sentia só remorso. Mas não por olhar Pedro. Um exemplo de arrependimento. Um exemplo de quem que sentiu remorso. Pedro olha aqui atrás de Jesus. Pedro engosta. Depois ele chora e arrepende. Pedro sai e vai. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus procurava Pedro para restaurar. Então, restauração e bem, restauração também depois do arrependimento. Sem arrependimento que existe restauração. Igreja de Cristo não precisa de arrepender. Igreja de Benfica não precisa disso, aquilo vida passada. Não precisa de viver presente na Cristo para não viver futuro que na perano lá na céu. Amém? Me se bom de uma coisa muito importante que Barclay ilustra. E pega uma coisa que manga de hoje não me se legaliza, não metade uma prática bom que ser bebida alcoólica. Barclay ilustra sobre isso. Daqui pegam 4 animais e ilustra sobre isso. Barclay falou assim de como: ora que não começa a beber, primeiro coisa, não está achando como não ser gentes importante, ou gentes mais procurados, gentes mais bonitos. Então, ele disse um ave, não é que fala essa ave, ou não disse um ave chamado pavão. Esse pavão é pavão. É ave e um ave bonito, um jubi nessa imagem, e tem diferentes cores nessa pena. E um ave muito bonito para o que eu jubi. Então, não está começando a sentir assim, tão especial na hora que nós estamos na bebida alcoólica. Na segunda, o Barclay disse, e falar como, depois da fase, nós estamos começando a sentir como a nossos homens fortes, a nossos homens valentes.
porque nós estava de bebida alcoólica. Não mente, castana pensa bem. E esse leão e referir nessa parte. Então, para terceiro, Barclay te ensino Sancho. E fala depois da fase que o homem está assumando alguém superior, um Deus, e está acabando para fazer coisas de sanjundade, coisas que presta, para ver que é bebida alcoólica. E está começando a fazer coisas que está agradando a Deus. Salta para ali, toca para ali, bailar. Na último, e disse porco. E fala que o homem passa dessa fase sem tudo. E está assumando um porco, que está vai para pot, e para te cabeça lá, e fica lá. Não tem esse para ver que é. E uma das coisas que nós estamos no meio da igreja, que me ser legalizado. E outros estão falando, não, ou por isso toma só um bocadinho. Mas a mim aprendo uma coisa sobre vinho. E do como cada vez que nós tomamos, tem porcentagem que está ficando filtrando o álcool. E dia que vai atingir o cérebro, amado irmão, é muito perigoso. Quantas famílias que estão a ser destruídas para álcool. E me se volta nesse pensamento desse pregador Charles Haddon Spurgeon, que fala, a igreja que tem influência no mundo, mas o mundo tem influência na igreja. Amados irmãos, não precisa começar a influenciar o mundo, que não é maneira de viver, não é maneira de fazer coisas, não andar e livre testificar Cristo, porque que nós estávamos na beira de homem, não morrer lá. Cristo vem dando vida. Então, essa vida que nós temos na Cristo, Tiago, capítulo 2, versículo 20, também falando assim, como não é que Paulo, na papel assim, fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amado, vida que você vive, sou uma crente que você vida. Se você pensa em vida, você está enganado. Aquela é vida de Cristo, a esse dia de você arrepender. Vou falar a Deus, me vive vida de acordo com os princípios e a sã doutrina. Igreja, aos precisa de sermões de motivação. Igrejas, aos alguma prega sobre arrependimento. Gente está olhando alguém que gosta de crítica, alguém que gosta de condenar, mas não falou uma coisa. Não ouve a palavra de Deus enfrentando, para andar no arrependimento, em ser um jovem mudado. Então, cada um de nós não precisa dessa. E a hora que a palavra de Deus é confrontando, não fala glórias a Deus. Porque um dia a palavra de Deus é confrontando também. Não é como falar, não cana contínua. Não dá mão a parmatória. Não fala, não, Cristo na passa vive na mim. Minha vida tem que testificar Cristo. Minhas palavras, e tem que ser palavras que não testificam Cristo. Amém? Se nós vamos para versículo 20, nós vamos falando assim. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo, a partir de 20 até versículo 24, estava a falar de argumentação teológica. Nessa argumentação, Paulo fala que assim que você aprende a pessoa de Cristo. Você tem duas diferenças ali. Aprende sobre Cristo, ou aprende vive com Cristo, e duas coisas diferentes. Não pode ter essa sabedoria do Evangelho. Não pode conhecer a Bíblia de A a Z. Mas encasta na vive princípios bíblicos e um pensamento vã. Tudo quem está ali, que cada vive princípios segundo a Bíblia, perceber como todo conhecimento e pensamento que tem sobre a Bíblia é um pensamento enganoso, e um pensamento vazio, e um pensamento que acaba ali. Porque se uma crente não precisa de viver aquilo que Cristo ensinou. E esse escritor chamado Barclay morre. Mas através dessa vida, ou através dessa obra literária, não está a aprender sobre Barclay. Mas nunca pode aprender que Barclay, porque Barclay morre. Mas Jesus está vivo, amém? Se Jesus está vivo, a nós não podemos aprender que Jesus. Não só aprende sobre Jesus. Aprende sobre Jesus e outra coisa. Como não falou atrás, com uma sabedoria, tem que ser aplicado de uma forma correta. Aprende com Jesus e nega a própria eu em si. E renuncia ao pecado, e renuncia à vida beijo, e toma a cruz em seguir Cristo. A nós, uma crente, não precisa de carga na cruz todo dia. Seguir Jesus e com a urgência de pecado na nossa vida.
Gosto de uma palavra muito importante um dia que o pastor Bem-vindo toca, em uma pregação, ele fala de como pecado e um acidente para crente. Mas é verdade. Porque a hora que nós vivemos no pecado, nós estamos separados de Deus. Nós estamos longe de Deus. Mas, no pensamento, está enganando. Mas só que no pensamento em si, por detrás desse pensamento, está lá uma obra diabólica. Que o mangra está conduzindo, vive na mãos práticas, coisas que cabale. Como anda Paulo na fala. Igreja de Benfica, acabou vive, suma acabou na vive. No versículo 21, Paulo pode falar assim: se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como esta verdade em Jesus. A nossa igreja, amados irmãos, não ensinaram sobre Jesus. Não ensinaram como de viver, segundo a palavra. Mas a hora que nós estamos viver, nós estamos na ignorância. Ignorância é a pior coisa que um crente pode ter dentro dela. Porque a ignorância está levando na peca, na face manga de coisas que não agradam o coração de Deus. Mas me falou uma coisa: fim dessa ignorância, você bem que você bem para com ela, no inferno. Por isso, você precisa de arrependimento. A hora e dia de arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17, 18, 19 até 20, nós vamos ensinar uma coisa muito importante. Onde é que Paulo, próprio em si, também está na comunicação. E fala: se alguém está na Cristo, e nova criatura, vida veio, está passa. Tudo que está fazendo, está tornando de novo. No versículo 18, ele fala: Deus estava na Cristo e na reconcilia o mundo com ele próprio. Então, reconciliação cabe de boa parte. Reconciliação é parte de Deus. A bobo precisa de dar encontro à reconciliação com o coração quebrantado e gemir para falar: Deus, por ranha pecado, lavando, transformando, limpando com o sopo para tornar branco mais do que neve. Suma que Davi pode arrepender. A nós não precisamos de suma crente. E tem promessas na palavra que manga não precisa de Job. E um versículo muito bem conhecido, na 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Que fala: vou confessar os pecados, a mim justo e fiel de confiança, para empurrar a voz, para que lembrar disso. Então, a hora que nós chegamos para Deus, Deus está perdoando. E nunca está volta a lembrar de nossos pecados. Então, a nosso homem, manga pastor Bem-vindo, pastor Beto, por Iaran, a os Iaran amanhã. Do outro dia, não falar: eu lembro, eu faço assim. Mas Deus está tenendo conosco. Deus falou que diz que se um bias para sempre. Amados, Deus mistura em nós uma vida puro, uma vida santo. Paulo, nessa passagem, e por bastante trata também dessa mesma situação. Vida puro, vida santo, uma vida reto com Deus. Amém. Versículo 22, está bem falando assim. Versículo 22 está bem falando assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Amém? Na vida cristã, tem dois verbos que sempre põe na minha mente, para tudo sempre. Que hora que para pensar, não lembra de dois verbos. Que ser o verbo despir e verbo vestir. Suma crentes olhando nos deleitos de pecado, Deus e despino e dando novo vestes. E esses novos vestes na Cristo, Ele que nos vem conduzindo para a vida eterna. Sem novos vestes, porque tem acesso à vida eterna. Não precisa de despir de roupas beijos, rotrotido, não ficar fora. Não toma vestes novos, que sejam vestes de cordeiro, para não entrar a reino celestial. Amém? Jesus ina convocar esse detalhe, ina confrontar. Arrepende para dar um novo vestes. Não pode olhar uma ilustração rápida. Na morte de Lázaro, Jesus chegava para a cova e fala: vou remover pedra. Ele remove pedra. E grita a Lázaro e fala: sai para fora. Lázaro sai. Olha que Lázaro sai e fala: vou desmanchar. Lázaro desmanchado de aquela roupa podre, de aquela roupa de sepultura. Lázaro tomou um novo vestes. Filho pródigo, depois de arrependimento,
E começaram a falar, não merece chamar o filho. Fazem isso um monte de trabalhadores para pegar o tempo e falar, Jubi, trabalhador que entra ali, escravo que entra ali. Ali entra só filhos. E fala, botice novo vestes, bodal. Pula anel na dedo. Bodal novo sapato. Aquele tempo, escravos que calçavam sapato. E é sandália que é calçada e representa filho. Um novo alguém através de aquele vestes. Amigo, conhecer um novo alguém na Cristo não porque não merece, mas porque Cristo é cuidando, Cristo é redimindo, Cristo é santificando, por isso nós ser um novo gentes. E a partir do versículo 25, Paulo está bem listando assim, manga de pecados. Que na falei igreja, vou dizer essa. A partir do versículo 25 até 32. Ele fala, o primeiro pecado que Paulo toca nele, é ser uma mentira. Manga de bias, não ser um gente mentiroso perante Deus. Não só Deus, mas no nosso trabalho, na nossa escola e em outros lugares que não está frequenta. Não está usa a palavra que é verdade. Então Paulo não fala, igreja de Benfica, vou tirar essa. Vou falar verdade um com o outro. Porque Paulo, hora que questionava sobre um pecado, está tendo solução. Então Paulo questiona sobre esse pecado e fala, muito não dá, na boa metade, vou tirar. Porque a voz é novo gente. Vou ter novo vestes. E fala, mas vou falar verdade um com o outro. E essa verdade não aprende sobre quem? Sobre Cristo. E falando ele no versículo 21. E fala, vou aprender sobre Cristo. A boca ia andar assim. E a boca nem andar assim. Conhecimento que vou ter sobre Cristo, pule em prática. Para você dizer e andar assim, vou falar a verdade com o irmão. E no versículo no versículo 26, Paulo na Bíblia fala assim sobre ira, que ser o raiva. Manga de bias não raiva de uma forma inconsciente, não pensa, não acaba para bem acabar na ter culpa. E tem dois tipos de raiva. E tem raiva santo. Ora, que alguém vive na pecado, não fica mal com aquilo. Raiva. Esse é um raiva santo. E um raiva correto. Mas ora, com alguém raiva de uma forma incorreta, é pecado. Para ver o que? A mim por raiva só porque olha, tá alguém avança na vida. Ou tem tudo, para começar a sentir raiva dele inveja, que é uma raiva pecaminosa. A boca pensa que como está a viver santidade nesse tipo de situação, a santidade é muito pecador. O precisa de mudar, o precisa de arrepender, o precisa de tomar uma nova direção na vida. Igreja, não precisa de pensar assim. Se meu irmão cai no pecado, não precisa de chegar perante Deus, não chora. Só que e tem forma de confessar pecado dos irmãos que manga de bias, não está tirando a cabeça. Se a Bíblia fala nosso corpo, se um parte não sofre, a nós tudo não está sofrendo. Só que manga deles não está na condena. Apontadeiro para ver, está falando peca, está falando falha, está falando yara. Em vez de não vai diante de Deus, para chorar diante de Deus, não está na apontadeiro condena. Deus está dando murmuração, não. Deus dá na oração. Deus está dando papel no nome de um outro, Deus dá na oração. E tem promessas na oração. Vou bater portas e te abre. Vou pedir, vou te dar. Essas promessas na oração não vai diante de Deus, não pedir restauração a vida de meu irmão que está mal. Em vez de não ficar na apontadeiro, a hoje na igreja existe esse tipo de prática. É que é mentira, não. Talvez tenha na metade ali. Nunca se se ame ou outra alguém. Mas e por existe esse tipo de pecador na metade? A hoje e dia de arrependimento. Porque por primeira palavra, como falava a voz, para alguém chamado cristão e chamado arrependimento. Se você arrepender, você entra no reino de céu. Se você continuar a viver assim, você tem acesso a Deus. Tem acesso a Deus e precisa de arrependimento. Não há um arrependimento genuíno na Bíblia, na Salmo 51. Arrependimento de Davi, depois de ser caída com Betseba. Davi podia começar a chorar assim. Olha que Natan confrontava, que aquela grande ilustração. E falou, um homem, tem só um carnel. Mas que carnel, ele está comendo com ele, está com ele, faz tudo com ele. Mas que outro tem manga de carnelos.
mas só tinha que receber hóspede. E vai pegar carne de que o homem pobre que tem só um som e mata. Natan chegava de uma forma sábia e confrontar Davi, sim. Davi começou a que coração de raiva e falei, homem tem que morrer. Depois ainda paga 4 vezes mais. Natan falou, Davi, esse homem é bom. Davi cai perante Deus. Davi começa a chorar e fala, Deus, me peca contra você, só contra você. Muitas das vezes, não precisa desse um coração genuíno, um arrependimento de verdade, ou não por outra restauração. Porque sem arrependimento, suma como falou, e que existe restauração. Restauração está parte através de arrependimento. E segundo pecado, terceiro pecado, que Paulo lista ali, é chamado de furto. Esse pecado de furto, Paulo começa a falar, a boca que está furtava, para furta. Botar trabalhar com o bumão, para burrar para ter aquilo que tem. Furta está na manga de vertentes. Não gosta de tio Agostinho. Tio Agostinho sempre está a falar de furta. Alguém não fala de furta, está a falar de dízimo logo, direto. A boca está rouba, na dízimo. Fala os, um cana rouba. Aquele que não trabalha ganha, na rapa dele. Não tira parte que de Deus, para Deus. Aquilo que sobra, na rapa de quem que tem. Amém? Amém? A parte da igreja que concorda. Amém? É interessante. Porque furta e caçole, e tem uma linguagem que ímpios também usa. Essa linguagem é muito pisada. Ela fala furta, mas não furta objeto. Ela trata de furta mulher com cada cidadão. Na metade, certamente, e não tem tipo seguinte. Mas a os, não fala a os, e dia de arrependimento. Mudança chega para bom. Palavra confrontal, arrepende, volta para Deus. Casados na cubiça, bajudas solteiras na igreja, existe. Solteiras na cubiça, homens casados, existe. Esse e furto. Porque aquilo que de Vitor, é de Vitor. Aquilo que de Charles, é de Charles. A minha capureba está na cubiça, mulher de Charles, ou mulher de Vitor. Esse é correto. Um ponto da igreja, não me estive para responder, esse é correto. Se na boa visão e que é correto, na visão de Deus agora, arrependimento e chega para bom, é de tarde, arrepende, vou mudar de vida. Se a botan que está furtando objetos na cor de trabalho, que sobra outras coisas, eu não vou para levar, assim é dao. Arrepender, vou mudar de vida. Porque se vou continuar nessa vida, dia que Cristo e surpreendeu e nasceu tarde. E Paulo, ele está mais outro pecado. E fala palavras fio. No versículo 29. E fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amados irmãos, Paulo lista também uma coisa muito importante. Palavras fede, cadibres saem na boca. Colossenses capítulo 4, versículo 5 também falando assim de como. Boa palavra de ser sabe que não dá gosto para gente ouvir. Você vai nós crentes, na tudo local que nós está. Se a gente se visore como nós crentes, está começando a apreciar uma maneira de viver, uma maneira de relacionar com cada um. Então, naquele meio ambiente, boa palavra de ser aquilo que não dá gosto para gente ouvir. E ora cá em ouvir uma papia, pechiga e aproximar e misticunse. Que Deus que botar servir. Pe busca servir dessa sabedoria que botar na hora de comunicar. Mas manga de bias, através de ira, não papia mal. Não papia coisas que agrada a Deus. Não papia coisas que correto a Bíblia. No modo de viver, no padrão e de ser a Bíblia. Suma crentes, esse que não tem que fazer. E Paulo fala, boa palavra de ser o bom. Que não dá gosto para a gente se ouvir. No livro de Colossenses. Como a boa palavra está na boa casa. Qualquer palavra que você libera, ora que alguém falha que bom. Na Cristo, somos membro do mesmo corpo, não falha com outro, sim. Não é ara outro, sim. Mas é necessário, não purra outro, não abraça outro. E não toma um novo rumo.
não libera a palavra que não edifica o corpo. Não precisa de edificar outro que a palavra. Amém? E Paulo, no versículo 30, ele lista um outro pecado que fala assim de como: e não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Espírito Santo é um selo que não marcado com ele para o dia de redenção. Nunca precisa de estar na fazer coisas que não deixa Espírito Santo de Deus triste. Espírito Santo de Deus e não consolo, sim ou não? Aquilo que está dando conforto. Aquilo que está bem para nós e consolando nos momentos tristes, nos momentos maus, e está com nós. Mas e hora que está triste? Como aqui por estar com nós? Amados, não tira palavras sábias, não tira palavras bom, que canam entristecer o coração de Deus. Amém? No versículo 32, ele fala: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo ensina sobre o relacionamento de duas gentes, a partir do versículo 25 para baixo. Ele fala: entre vós, vou por um outro. Perdão é um dos frutos do Espírito Santo. Todo crente precisa de perdoar. E Deus quer falar para nós perdoar bias dos três. Não continua andando na perdão, na amor. Não aguenta outro. Não se vira como não yara com outro, não falha com outro. Mas Deus, ele para não continuar perdoando outro. Um por yara, Vitor. Se Vitor quer perdoar, será que no corpo de Cristo não está bem? Não. Mas se Vitor perdoa, Vitor ganha no corpo de Cristo, não volta a estar bem. Amém? E na parte B desse último versículo, ele fala para via de perdão que Deus e perdoa a vós que ele. Deus e perdoando de nós maus pecados, no gente, olhando lá na lama salde de nosso pecado, Deus e jube para nós e manda Jesus Cristo. E fala, esses minhas criaturas, não precisa de reconciliar com eles, não precisa de ter comunhão com eles, não precisa de voltar a ter paz com eles. Então Deus e planeja esse plano de redenção, não é que manda Jesus para a terra. Jesus ia andar na terra, no gente que não anda nela. Jesus ia comer comidas que não come. Jesus ia sutado, suma maneca não por sutado para qualquer dia. Mas é tudo, Jesus ia fazer isso, para ver amor, para mim que bom, para poder fazer não ter paz com Deus. E através de Jesus, não reconciliar com Deus. E essa reconciliação, e Deus ia fazendo agentes também de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, e fala vós e agente de reconciliação no versículo 19. No versículo 20, ele fala vós embaixadores do reino. A minha embaixadora, a minha embaixador. Então, e cá tem pastor, e cá tem evangelista, na todo lugar que está meu pregador. Minha vida tem que pregar evangelho. Minhas palavras tem que testificar Cristo. Minha andar tem que ser um andar de cristão verdadeiro. Mangrebias. Não rejeitar a graça que Deus põe dentro de nós. Pregação e com a sua palavra, por estar ali diante, mas sem cana fazer aquilo que não contenta o coração de Deus, e vão, e que presta, e que vale, mas tudo que não precisa de viver. Paulo não chamou a igreja para pureza, para santificação. Amados, santidade é uma coisa que manga não está para mim, é coisa difícil de viver. Porque cada dia, não precisa de viver santidade. E Hebreus, no capítulo 12, pode falar assim de como. Irmão, nós está rodeado de uma grande nuvem de testemunho. E essa nuvem de testemunho, que Paulo não fala, que o autor de Hebreus não fala ali, ele não fala de gentes a nossos redores. É gentes na Jubino. Qual que testemunho que não está passando para eles? Igreja de Benfica, a os e dia de arrependimento. A boca está furtava, para furta. A boca está mente, para mente.
A boca que está andando na vida correta com Deus, a os toma posição, fala a os para diante, na passa e anda segundo a vontade de Deus. Porque desde que Cristo entra na minha vida, e canha vontade que não vive, mas a vontade de Cristo. Por isso que manda o Evangelho e renúncia. Seguir Cristo e guerra. Não tem guerra contra a carne, não tem guerra contra o mundo, não tem guerra contra principados e potestades e hostes que estão manifestando na região celestial. Então, exigindo renúncia. Para não por guerra, é guerra de uma forma sábia. É guerra, não por guerra sem palavra de Deus. Porque tudo que não pode fazer de acordo com a palavra, é Ele que te ilumina no caminho. E Davi também bem fala assim no Salmo 119, não pode olhar vai ser pecado na 51. Na 119, versículo 11, fala, guarda a palavra no meu coração para não pecar contra você. Então, no coração tem que estar protegido da palavra. E a hora que pecado, não vem para encontrar palavra no coração. E a hora que calúnia, não vem para encontrar palavra no coração. Não protege no coração com a palavra de Deus. Não guarda a palavra de Deus. E Salmo 119, versículo 9, e também papel para jovens. E fala, como é que um jovem pode guardar puro esse caminho? E faz a pergunta, depois ele responde. E fala, e ora que não observa a palavra de Deus. Salvação de nossa vida, quando nós andamos de uma forma correta, nessa vida terrena, não precisa de palavra. E a partir da hoje, na consciência, começa a ler a palavra, começa a meditar na palavra, começa a guardar a palavra dentro do coração. Porque Jesus usava recurso de palavra. Jesus é mestre dos mestres. Jesus é Deus na sua humanização. Mas Jesus citava a palavra. Onde é que fala? Está escrito. Que só de pão que o homem podia viver. Jesus citava recurso da palavra. Próprio Paulo, nos últimos momentos de vida, Paulo começava a pedir esses recursos. Palavra, pergaminho. Paulo na piriba, eu podia imaginar alguém naquele tipo de condição. E começar a pedir, e continuar a pedir só palavra, para estudar, para guardar. Amados irmãos, meu último conselho para você, nesse momento, é para falar assim de como. Fia na palavra de como. Ele é o único que pode conduzir nessa vida terrena, uma crente. Eu poderia pensar em pregações motivacionais, mas prefiro pregação que não feriu para mudar. Nossa vida precisa de mudança radical. Um crente, nesse primeiro encontro com Deus, e tem que ter mudança radical. E a hora que tem uma mudança radical, que essa mudança também e envolve no próprio valor, e envolve no próprio cosmovisão sobre vida. Mistifica aqui a última ilustração. De uma mulher que tem a fotografia de suas famílias. Estava lá tudo com suas famílias. Mas num dia, as mulheres, suas famílias, tudo morrem num acidente. E salva ela só. Só que a mulher não entende qual é o sentido de vida. As mulheres, todo dia que correm, estão começando a jogar para essa fotografia. E todas as famílias começam a lamentar. Um dia, essa fotografia acaba para bem perder. A mulher busca fotografia para todos os cantos. De que se casa e que encontra. A mulher acaba para matar sua cabeça. Porque não entende qual é o sentido de vida. E acha que uma vida estava naquela fotografia. Mas enquanto que a vida é Cristo. Tudo vive que não na vida. Vive. Não vida na resume só na Cristo. Amém? Cristo é solução e suficiente Salvador para a nossa vida. Todo conhecimento que eu puder ter está a partir de Cristo. E a hora que conhecimento que a partir de Cristo, esse conhecimento é vão. Porque o conhecimento científico não can entrar no reino de céu. O conhecimento bíblico e não aplicado de uma forma sábia, não tem acesso ao reino do céu. Amém? Deus também abençoe essa igreja com essa palavra nesse tempo, pastor.